Olá, turma. Boa noite, coisa boa, turma chegando, abrindo a live agora. Quero dar boa noite aí para todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um dia aqui nessa terça de Clube Mente Treinada. Boa noite, coisa boa ter você aqui. Terça-feira, 19h59, a gente abre pontualmente a nossa live e a gente começa a falar um pouquinho, né, sobre comportamento humano, viu? E já já a gente começa, porque eu sempre dou uns minutinhos até o Instagram avisar todo mundo que nós estamos aqui, todo mundo receber recadinho, né, que nós estamos começando. Prazer enorme falar, que bom que você está aqui, Vitor. Como é que tá aí? Já começou sua aula? Laranja é minha cor, você viu? Eu gosto de laranja. Combina com a cor do cabelo, ó. É minha cor. Tô esperando, dando uns minutinhos aqui até o pessoal chegar. Quem já tá aqui, gente, deixa eu ir explicando pra vocês um pouquinho sobre o Clube Mente Treinada. A gente tá aqui todas as terças-feiras, 19h59. E a turma vai chegando e a gente vai falando aqui sobre desenvolvimento humano, tá? Então a gente sempre coloca na sexta-feira o tema da nossa live, tá? O que nós vamos falar, né, na próxima terça. E às vezes é um assunto que para você faz sentido e aí você vem conosco, tá bom? Então a gente abre essa live agora. A Jane tá chegando aqui, bem-vinda, Jane, Wellington. 2 minutinhos a gente começa até o pessoal chegar. E essa live, gente, é uma live que não fica salva, tá? Ela é uma live que acontece todas as terças, ela não vai salva não, ela vai para um aplicativo não, plataforma que nós temos para quem nos acompanha sempre. Então, para você ter acesso a essas lives, você vai precisar entrar nessa plataforma, combinado? A plataforma tá aqui na bio, então é só você entrar e vir com a gente. Tá? Então, toda semana a gente vai falar alguma coisa sobre desenvolvimento humano e a gente sempre fala na luz da programação neurolinguística, que é o que a gente trabalha fortemente aqui no Instituto, tá? Então, a gente fala muito, sim, desse processo nosso de desenvolvimento humano, trazendo sempre para vocês o que a programação neurolinguística fala, né? Quais são as abordagens que a gente pode ter dentro da programação neurolinguística, como é que isso tudo pode acontecer, tá? Então, a gente já vai começar. Quero dar boas-vindas para quem tá aqui, tá chegando. Se você quiser chamar alguém para estar aqui conosco, faça isso, manda o aviãozinho. E vamos firmes, porque a gente precisa olhar, né, para nós, para os nossos processos. Para isso a gente tem que falar, né? A live de hoje, eu escolhi o tema assim: para crescer tem que sofrer? Será que nós precisamos sofrer para realmente nos sentirmos realizados, nos sentirmos merecedores, conquistarmos? Precisa estar associado esse nosso crescimento a um sofrimento? Quanto será que é possível a gente crescer sem esse sofrimento? Da onde isso está relacionado, né? Por que às vezes, e aí eu não sei se você que está aqui entrando nessa live agora, entende que você cresce no sofrimento, tá? Então, eu queria que você respondesse aqui para mim. Você entende que o seu crescimento está ligado a sofrimento? Se você entende que está ligado a sofrimento, nós precisamos olhar para essa estrutura que você tem. Porque em algum momento da sua vida você passou a entender que para que você tenha sucesso, para que você seja feliz, você precisa em algum momento sofrer, né? Isso não quer dizer, gente, que nós não vamos ter desafios na vida, mas isso também precisa ficar claro que não necessariamente você só pode crescer se sofrer, tá? Quem aqui, eu fiz aqui um monte de anotações que eu quero lembrar de todas para falar com vocês.
Quem aqui já teve, né, essa ideia, a vida é dura para quem é mole? Deus ajuda quem cedo madruga, não é? Tantas verdades que a gente vai repetindo ao longo da nossa vida, que faz a gente associar conscientemente e inconscientemente o nosso processo de crescimento a uma dor. Talvez isso possa até ter acontecido porque na sua ambiência, na sua família ou até mesmo na sua história de vida, você viu seus pais se sacrificando muito, trabalhando muito, lutando muito para poder dar o melhor para você. E esse testemunho de vida, que pode ser que até que seja a sua, ficou tão forte dentro de você, que você acabou acreditando inconscientemente, ou seja, lá no seu inconsciente, que esse é o padrão de um crescimento de vida. Você associa então, né, essa vivência que você teve, essa realidade que você viveu, tudo isso que aconteceu, né, ao crescimento até seu, né, porque você estudou talvez, você teve oportunidades talvez com o sacrifício dos seus pais, mas nesse sacrifício tinha dor e você presenciou isso. E aí você vai crescendo com essa certeza, né, com essa necessidade de sofrer. Então, assim, a nossa linguagem, gente, ela diz muito para nós, muito para nós. Por exemplo, quantas vezes eu já me peguei falando com os meus filhos assim, ó, menina, você presta atenção que a vida lá fora não é fácil não, que a vida é dura. Quantas vezes, gente, quando eu ainda não tinha conhecimento sobre programação neurolinguística, eu conversava com os meus filhos desse jeito. Às vezes até num tom, sabe, de ameaça. Presta atenção, hein? Você tá achando que a vida lá fora é fácil? A vida lá fora não é fácil, não. E nesse processo, vocês concordam que a minha intenção era a melhor possível? A minha intenção é de educar, a minha intenção é de chamar atenção. Ó, presta atenção, você tá perdendo oportunidades. Só que quantas vezes essa fala dura e carregada minha, com as minhas dores, com as minhas questões mal resolvidas, geraram nos meus filhos uma tensão que não precisava, um medo, um temor que às vezes não precisava, né? Então, aqui a Marcela está trazendo para nós, né? Quantas vezes a gente romantizou o sofrimento, que só assim a gente conseguiria conquistar alguma coisa. Tem um ar romântico, né? Tem um ar poético nesse sofrimento, mas não é muito bem assim não, né? Isso não quer dizer, gente, que alguma situação que você tenha vivido não tenha trazido um grande aprendizado para você. E na verdade, mentes prósperas têm a compreensão, né, de que em toda situação que você passa, seja ela de dificuldade, de desafio, há um grande aprendizado, não é? Isso é mente de prosperidade, viu? Então, assim, por isso que eu falo muito sobre a linguagem em programação neurolinguística, né? Por que é a PNL? A PNL é uma ciência, né, que estudou muito o comportamento humano e entendeu que a nossa mente ela tem um padrão de linguagem. E a forma como a gente se comunica, né, com essa mente é o que nos ajuda a ter bons resultados ou resultados negativos e ruins, tá? Então, essa romantização. Então, olha, eu anotei aqui para vocês, né, esse exemplo, né, de pais que às vezes
muitos tiveram que trabalharam exaustivamente, né, para te dar uma condição de vida melhor. E nessa história de vida, né, em que seus pais trabalharam exaustivamente, né, por você, para você e para sua família, ali inconscientemente sendo instalado então essa verdade que sim, é preciso um sofrimento grande, é preciso trabalhar 20 horas por dia, 18 horas por dia, 15 horas por dia, porque senão eu não serei ninguém, não é? Mas será que é assim? Será que realmente precisa ter um viés, né, associado a uma dor, associado, né, esse algo negativo para que você se sinta então em processo de evolução, de crescimento? Será? A pergunta, né, que eu quero fazer aqui para vocês e quero que você guarde isso. Se você realmente precisa sofrer para crescer ou se você criou um padrão de comportamento de associar o seu crescimento à dor, tá? Porque pode ser essa associação. E essa associação pode ser que tenha sido feita muito lá na sua infância, né? Principalmente na sua infância, né? Por tudo que você viveu, pelo que você viu, ouviu e sentiu lá, enquanto você ainda não tinha uma possibilidade de refletir profundamente sobre o que era seu e o que não é seu. Porque talvez neste momento da sua idade, da sua vida, você possa estar iniciando, né? Ou se você ainda não iniciou, você tenha o desejo ou já a maturidade para começar a entender que existem processos que são seus e existem processos que não são seus. E isso é o ponto alto desse processo seu de maturidade, né? O que é seu e o que não é seu. Então, inclusive da nossa ancestralidade, né? Inclusive dos nossos pais, o que aconteceu com os nossos pais, a história da vida deles, necessariamente precisa ser repetida por nós. Quem nos acompanha aqui no Instituto, se não viu, vá lá ver. Hoje eu postei um vídeo muito interessante, né? É um menininho perguntando para a menina, né? Por que você corta as pontas da salsicha para colocar na panela? Ela fala, não sei. A minha mãe me ensinou assim. Aí a menina vai lá e pergunta para a mãe, mãe, por que você faz isso? Ela fala, não sei, sua avó que me ensinou assim, né? E aí a avó vai lá e pergunta para a bisavó. A menina vai lá e pergunta para a avó, vó, por que você ensinou a minha mãe a fazer assim? Ah, eu não sei. A minha mãe me ensinou assim. Aí a menina vai lá na bisavó e pergunta, bisavó, por que você cortava as pontas da salsicha para colocar na panela? E a bisavó então fala, minha Nossa Senhora, até hoje vocês não compraram uma panela maior? Eu achei esse vídeo extraordinário. Por quê? Porque a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida a reproduzir comportamentos que às vezes naquele momento em que nos foi ensinado havia uma razão para aquilo, né? Mas que hoje não necessariamente você precisa reproduzir. E às vezes você está reproduzindo. Esse vídeo é uma metáfora da nossa vida sobre comportamento reproduzido desnecessariamente. Porque hoje você pode falar para você novas verdades. Hoje você pode contar novas histórias da sua vida que vão fazer muito mais sentido, que vão trazer para você um resultado muito diferente. E isso não diz respeito a não honrar a sua história ou desonrar a sua mãe, porque às vezes inconscientemente você não muda o seu jeito de pensar, porque lá no fundo, você pensa, gente,
a minha mãe, os meus pais sofreram tanto para me ensinar isso. Se eu fizer diferente, eu estou desonrando a minha família. E talvez você pense isso no campo do inconsciente, nem é consciente, você sequer tomou consciência disso. E às vezes esse significado que você está dando para essa vida difícil, dura, e se não tiver sofrimento, eu não vou crescer, esse significado é o grande significado que afasta você de uma vida verdadeiramente feliz, de uma vida em que você consegue ver beleza nas pequenas coisas, que você consegue um momento de prazer, de relaxar, desfrutar da vida, enfim, tantas coisas, né? Por quê? Porque você tem a necessidade de associar a sua vida ou o seu crescimento a uma dor, né? Ah lá, ó, o Rômulo partilhando aqui. Eu acredito que a vivência na idade que estou, eu mesmo não me permito fracassar, errar, não tem como mais. Então tenho pressa de vencer e aprender cada dia mais. Olha, Rômulo, é muito bacana o que você traz, né? Eu também tenho sede de vida, eu quero viver, eu quero aprender, eu quero conversar com pessoas, eu quero conhecer histórias, eu quero rir, eu quero me realizar, né? A única coisa, né, é que quando você diz assim na sua frase, se você me permitir trazer uma reflexão para você, tá? Não tô dizendo que eu estou certo, tô trazendo uma reflexão. Quando você diz assim, eu não me permito fracassar, errar, essa sua verdade, ela vem talvez carregada um pouquinho pesada, né? Uma sobrecarga de peso, tá? Porque qual é o problema, né, de você errar, de você fracassar, se você entende o fracasso como uma oportunidade e não como sofrimento? Então, você colocou um objetivo X, tá? Você não alcançou. Então, você fez uma ação, mas a sua ação não foi suficiente para você conquistar aquele objetivo, certo? Você pode dar o significado disso de fracasso, ou você pode dar o significado de aprendizado. Aí vai depender muito, muito do processo seu mental, né? Porque, como eu disse para vocês, gente, a programação neurolinguística é a forma como você fala. Se você falar, né, eu posso dizer assim, olha que legal isso, eu posso dizer, na minha vida não existe fracasso. Ou eu alcanço, ou eu aprendo. Olha que legal isso. Eu posso dizer que na minha vida não há fracasso, porque ou eu aprendo, ou eu alcanço. Aonde tem negativo nessa fala minha, nessa comunicação? Então, se a programação neurolinguística é uma ferramenta, né, que dá a você a capacidade de se comunicar melhor com o seu inconsciente, eu dizer, eu não me permito errar e fracassar, é mais pesado ou menos pesado do que eu dizer, eu nunca fracasso, porque ou eu alcanço ou eu aprendo. O que é mais leve? O que é mais próspero? O que é mais, traz para você um resultado melhor? E isso é a PNL. A PNL é essa capacidade que você tem de trabalhar com a sua linguagem, que comunica com a sua mente. E isso é lindo, é forte, é poderoso, tá? Então, assim, papel das emoções nesse processo de crescimento, tá? Vamos falar um pouquinho disso. Então, nós temos aqui dor, sofrimento. Tem diferença? Tem, tá? Você pode sentir a dor. A dor, ela existe, ela tá aí com você, né? Mas você já deve ter escutado isso, né? O sofrimento, ele acaba sendo opcional, tá? Então, assim, o sofrimento, gente,
ele é um estado mental, né? Ele é um estado mental. A gente sempre fala, quando a gente trabalha em treinamentos presenciais, a gente trabalha fortemente a emoção da tristeza, porque a gente mostra para todos os nossos treinandos a função biológica de cada emoção. Então, raiva, medo, tristeza, alegria e amor. Então, você vai acessar essas emoções e entender ali a função biológica de cada uma delas. Então, no treinamento, você toma uma dimensão muito forte sobre a função dessa tristeza na nossa vida, né? Que tem muito a ver com isso que eu estou dizendo agora, né? Sobre o seu processo de entender a sua dor ou viver um sofrimento, tá? A tristeza, ela tem uma função, né, no nosso processo, né, de crescimento. Ela é a emoção diretamente ligada ao seu amadurecimento. Então, quando você está sob uma forte emoção, né, de tristeza, existe algo ali, é como se, né, ligasse uma lanterninha. E ali há algo forte para você aprender. Por isso que muitas pessoas, às vezes, associam o seu crescimento a uma dor, né? A essa necessidade de sofrer, tá? Só que não necessariamente você precisa ter essa mente que alimenta a sua dor, né? E aí, gente, obviamente que existem dores e dores, né? Existem desafios e desafios. Mas por mais terrível que possa ser, né, essa dor, existe uma mente que a gente pode desenvolver, tá? Mas cuidado com essa onda que a gente vê por aí, né? Esse modismo, né? De ficar, né, só na história do positivo, não. Eu quero trazer aqui para vocês, assim, uma reflexão para que vocês sejam seres em construção. Porque em muitos momentos, gente, a gente precisa acolher as nossas dores, viu? E eu tenho visto muitas pessoas com muita dificuldade de acolher as suas dores. Porque a gente está vivendo num mundo em que você tem obrigação social, né, de estar bem o tempo todo. E não é sobre isso que eu tô falando aqui, tá? Então, assim, muito respeito pela sua dor, tá? Então, eu gosto de falar, eu tenho uma frase, eu comi aqui uma uva, gente, e ela não me fez bem. Ó, eu tenho uma frase aqui que eu falo muito para quem me acompanha sempre. Você está sentindo isso e está tudo bem. Tá tudo bem. O dizer para você está tudo bem é o grande primeiro passo para sua vida, sabe? Porque tem muitas pessoas que não fica tudo bem e fica fazendo um processo de mascarar a sua dor, tá? Então, assim, acolher essa dor, está tudo bem. Dizer que sente essa dor, está tudo bem, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês, porque senão a gente entra nesse modismo de falar, todo mundo feliz o tempo todo, isso não existe. Mas existe uma mente, tá? Que é uma mente que você pode desenvolver ao longo da sua vida. E, na verdade, quanto mais rápido você trabalha para desenvolver esse treino mental, talvez em menos sofrimento você fique quando você tiver os desafios da sua vida. Porque tem muitas pessoas que têm quase um vício pelo sofrimento. É como se ela vivesse uma vida toda, e essa vida toda sempre teve vários sofrimentos. E aí, de repente, a vida começa a mudar e ela não sabe nem sequer viver sem um sofrimento para falar que é dela. Então, eu tenho que estar reclamando. Eu tenho que ter algo para reclamar. Eu tenho que ter algo para falar. Eu tenho que ter algo para eu encontrar um amigo, uma amiga e falar, nossa, cara do céu, você não acredita que aconteceu comigo, aconteceu isso, e vem uma coisa ruim. Aí você encontra uma amiga e fala, nossa, menina do céu, você não tem ideia, olha, eu tô fazendo exame, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, e tá difícil,
e meu marido, e nananã. É um vício, é um imã, uma necessidade de falar, sabe, de sofrimento, que aquilo toma conta de você. Aquilo fica em você o tempo todo e vira um hábito. Então, quando a gente fala que dor é diferente de sofrimento, é porque a dor existe, ela tá aí, você tem que aprender a acolher, respeitar, entender, dizer para você, está tudo bem. Agora, alimentar, viver ela todos os dias, todas as horas, todos os minutos, encontrou alguém, fala, viu outra pessoa, fala, tá na família, fala, tá não sei aonde, só fala desse assunto. Isso é alimentar, aí sim é o sofrimento, é esse estado mental constante e de necessidade de ficar ali vivendo aquele fato. Então existe essa diferença, né, muito forte entre dor e sofrimento. Dor a gente respeita e a gente pergunta: o que tem nessa dor que eu sinto que eu preciso aprender? E às vezes, gente, o aprendizado ele não vem na hora. O aprendizado não vem na semana. O aprendizado não vem no mês. Não vem. Às vezes o aprendizado ele ainda demora um pouco mais. Mas o fato é, quanto mais essa sua mente estiver treinada para se auto-observar, para se auto-avaliar, para não se boicotar, para não se culpar. Porque às vezes, gente, o que eu tenho que olhar para dentro de mim é tão difícil, é tão doloroso. E às vezes tem um processo de culpa que eu carrego. E aí, como é que eu vou olhar para isso? É duro para mim olhar. Então, quando isso acontece, eu me afasto, né, desse treino da mente, da autorresponsabilidade, o treino dessa mente que é vitoriosa, o treino dessa mente que é amorosa consigo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando sobre essa mente que treina, né, essa autoobservação para ver se a sua mente está produzindo um sofrimento realmente necessário? Será que você não está potencializando esse sofrimento? Será que você não está deixando de tirar um aprendizado dessa dor, né? Será que não tem algo realmente para você olhar para o seu comportamento? Às vezes até mesmo um auto-perdão, não é? Então, quando eu falo desse treino dessa mente, é isso que eu quero dizer. Existe essa diferença entre dor e sofrimento. Só que só enxerga isso quem tem já essa mente treinada. Quem ainda está num processo, né, de justificar, de achar culpados, num processo de desistir porque apertou, de recuar porque vai ser desafiador, enfim, né? Quem ainda está nesse movimento tem mais dificuldade de observar se está na dor e respeita a dor, mas aqui está o aprendizado, ou se está gerando um sofrimento sem aprendizado nenhum. Então, gente, às vezes eu falo isso, né, e as pessoas ficam meio, né, ressabiadas, porque a gente diz, né, não importa qual seja o tamanho da dor, né, não importa o que tenha acontecido de tão desafiador na sua vida, tá? Existe algo ali pra gente aprender, né? Então é como se você é como se o sofrimento ele tivesse ligado a uma resistência de mudança. Ó,
Sofrimento, você tem uma dor, respeita essa dor e pergunta o tempo todo o que eu tenho que aprender com isso, o que eu tenho que aprender com isso, o que eu tenho que aprender com isso. Mas você está ali vivendo um sofrimento. Esse sofrimento não sai de você, não sai de você, né? E às vezes, o que pode estar acontecendo, eu não estou dizendo que estou dizendo que pode acontecer. O que pode estar acontecendo aqui é que você tem que promover uma mudança, mas você resiste a essa mudança. E aí você fica no sofrimento. Por quê? Porque você está resistindo a uma mudança. Às vezes você tem consciência que essa mudança é necessária, mas você não tem força para fazer. Por quê? Porque ainda não está alinhada lá no inconsciente, tá? Ela não está alinhada no inconsciente. Então, tudo isso, gente, são reflexões que eu preciso trazer para questionar, né, todos vocês sobre dor e crescimento, né? Esse sofrimento, eu preciso sofrer para crescer. Será, né? Uma coisa que eu queria falar para vocês, assim, será que esse sofrimento também não está ligado a uma necessidade de controle? Né? Essa resistência na mudança, porque mudança gera algo que é desconhecido, né? O resultado a gente sabe que é desconhecido nos processos que a gente muda, e essa resistência, né, gera esse medo do desconhecido, mas gera também, talvez, né, essa ausência do controle. Opa, como assim eu não vou controlar? Opa, como assim isso vai sair do meu controle? E aí essa necessidade desse controle que pode, né, estar diretamente ligado a um padrão de comportamento. E aí sim, gente, quem tem necessidade de controle e essa necessidade está em desequilíbrio, precisa reprogramar esse comportamento, porque nós temos controle do quê? Qual que é a única certeza que a gente tem na vida, gente? Quem sabe me dizer? A única certeza que você tem na vida é algo para a gente refletir. A única certeza que a gente tem é que um dia a nossa vida termina, né? E é muito legal você estar íntima com a íntima com a finitude da vida. Porque quando você está ligada, quando você está atenta à finitude da vida, ou seja, a compreensão de que a vida realmente tem prazo, às vezes você começa a trazer para você algumas reflexões, né? Por exemplo, será mesmo que eu preciso fazer isso? Será mesmo que eu preciso me preocupar tanto com isso? Será mesmo que eu não posso ter essa conversa? Será mesmo? E etc, 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 né? Quanto tempo, né, a gente tem para viver a vida que a gente merece? Então, se você entra nessa intimidade com a finitude da vida, talvez você comece a refletir mais as suas decisões, né? Talvez você entenda que trabalhar 15 horas por dia vai te tirar muito mais vida do que te dar vida, né? E aí, voltando aqui, né, para o link da live, né? Preciso sofrer, né? Então eu escutei a vida inteira que se eu quisesse alguém na vida eu tenho que trabalhar muito, muito. Mas por que a gente vê, né, talvez dois empresários, um que trabalha 15 horas por dia e um que trabalha 6, e esse que trabalha 6 produz tanto quanto os 15? Será que a gente não pode usar da técnica de PNL que a gente chama modelagem? Como é que será que essa pessoa que vive mais leve,
que vive, né, com mais tranquilidade, leveza, alegria e que cresce todos os dias, né, sem essa sobrecarga de sofrimento, como é que será que ela faz? Será que eu não posso, de repente, um dia me encontrar com essa pessoa e enchê-la de pergunta? Porque às vezes eu posso encontrar com alguém e falar assim, me conta uma coisa, como é que você faz para trabalhar só 6 horas e ter o resultado que você tem? E às vezes ali a pessoa vai me dar algumas dicas, essas dicas vão ser extraordinárias para a minha vida. Então eu usei ali da modelagem, né, que a gente chama em programação neurolinguística, deixa eu entender como você faz para eu poder reproduzir dentro do meu sistema, dentro de uma verdade para mim, esse modelo de excelência, né, de comportamento. Então, por que será que alguns fazem e conseguem e outros não? O que tem por trás disso? Qual é a habilidade que eu ainda não adquiri, que se eu adquirir, eu vou conseguir esse resultado, né, de uma maneira mais efetiva, com menos sofrimento? E aí, gente, obviamente que essa questão do sofrimento, ele está diretamente ligado aos significados que você dá para as coisas que acontecem na sua vida. Então, assim, perdi o emprego, você pode ver isso como uma grande oportunidade de fazer uma grande mudança, ou você pode ver isso como uma tragédia. O que você prefere, né? Então, o significado que você dá para os fatos que acontecem na sua vida é o que vai gerar todo o para frente, né? Que vai gerar a crença que vai vir a seguir, que vai gerar as suas decisões a seguir, que vão gerar ali os seus resultados. Gente, a turma tá falando que travou para todo mundo ou só para Zuleika? Fala aqui para mim. Se travou, vocês me avisam, tá? Então, esse processo de ressignificação, ele faz parte dessa mente que precisa ser treinada. Preciso treinar, eu preciso treinar, eu preciso treinar e eu preciso treinar, sabe? E esse treino ele precisa ter amorosidade. Eu falo muito isso, todas as lives, quem tá aqui escuta. Pelo amor de Deus, vamos desenvolver amorosidade por nós. Vamos desenvolver esse carinho, sabe? De falar, quer ver a linguagem PNL, né? Se eu pudesse falar uma frase que faz todo sentido para esse carinho que eu tô falando com vocês, seria, para mim, tá? Eu sou um ser em construção. Eu, Cíntia, sou um ser em construção. E todas as vezes que eu falo isso para mim, gente, isso cai com uma leveza, porque eu acolho os meus processos, eu acolho as minhas dificuldades, eu acolho os meus pensamentos, mas eu também trago para mim o poder da autorresponsabilidade, que é mudar a minha mente. Só que eu faço isso com amorosidade. Eu falo para mim todos os dias, Cíntia, olho no espelho e digo, Cíntia, você está em construção, está tudo bem, né? E eu queria muito, sabe, eu falo muito sobre isso nas nossas lives, que aqui a gente consegue bater esse papo. Eu queria muito, assim, repito muito isso aqui, para que vocês falem isso para vocês também, está tudo bem, né? Eu sou um ser em construção. Só que você não pode falar isso e não agir. Então, todas as vezes que você se depara com uma dificuldade que você tem, com uma limitação que você tem, né? Com uma situação desafiadora que você passou, você precisa, né, perguntar para você o que eu posso fazer para melhorar isso.
não é o que os outros vão fazer, não é o que eu espero que façam para mim, não é isso e não pode ser isso, porque não vai dar certo, não vai dar certo. Às vezes a pessoa que você espera que faça alguma coisa tem uma visão do todo que é diferente da sua, às vezes, enfim, eu precisaria de outra live aqui para a gente ensinar sobre mapa em programação neurolinguística. Às vezes a visão de mundo da pessoa é completamente diferente do seu e você tá lá vivendo uma vida na expectativa que aquela pessoa entenda como você quer que entenda. Não, não é isso. Não é aí. Não é esse lugar, né? Então, é muito legal quando você cria essa autorresponsabilidade com leveza. Aí eu te pergunto, né? O que está te faltando hoje aí para você realmente viver, né, esse crescimento contínuo com leveza? Porque às vezes o que está faltando só é ação. Se você agir, você vai alcançar, né? O que está às vezes faltando para você é autoestima, é amorosidade com você. Tá tudo bem, eu me aceito, mas eu trabalho, né, para que isso não se repita, ou cuido, né, para que isso não se repita. E por que eu falo isso tudo, gente? Porque o nosso cérebro, ele tem uma capacidade imensa de criar novos caminhos, né? Então nós vamos fazendo aqui vários engramas, né, que são as memóriazinhas que vão se formando no nosso inconsciente com tudo que a gente vê, ouve e sente, tá? E a gente pode formar novos caminhos, novos engramas a todo momento, entende? Então, o que é o engrama? Eu vou dar um exemplo aqui só para vocês entenderem. Imagine um pasto, né, de gado, em que o gado passa por aquele mesmo caminho todos os dias para ir para o curral. Então, todos os dias ele passa naquele caminho. É feito um caminho ali, né, que fica na terra e pasto aqui em todos os lados. Faz aquele trieiro que fala, né? Então, esse caminho é o que a nossa mente faz. Então, se você vive alguma coisa ali, ele forma esse caminho. Só que eu te pergunto, o que impede, né, o gado de fazer um outro caminho, então, para ir para o curral? É só o comando ali do peão. E esse comando é o seu. Você é o grande comandante da sua vida e da sua mente. Então, muda esse caminho, forma um novo caminho, né, aqui na sua mente. Por isso que a gente fala tempo todo, full time, né? Mente treinada, mente treinada, mente treinada. A gente tem que trabalhar nossa mente. Só que com leveza. Somos um ser em... Repete comigo, todo mundo aí. Sou um ser em construção. A Cíntia é um ser em construção. Isso é o meu mantra, tá? Qual é o seu? O que você vai falar para você para trabalhar essa amorosidade com você, tá? Encontre o seu mantra. Só que fale para você e junto com essa fala você haja. Tem que ter uma ação, tem que ter uma atitude, porque senão você continua no mesmo processo. E viver o mesmo processo é se manter no mesmo lugar. Não é possível você conquistar outros patamares, não é possível você ter uma outra vida se você continuar fazendo as mesmas coisas. Então, eu sou um ser em construção. E esse ser em construção busca a flexibilidade. Eu estou falando da Cíntia. A Cíntia busca a flexibilidade, porque ela enxerga a vida que ela teve e que por muitos momentos ela foi inflexível. E todas as vezes que ela foi inflexível, ela teve um resultado. Hoje ela experimenta a flexibilidade. O que significa isso? Fazer diferente para buscar
resultados diferentes. Então, esse processo, ele é forte, ele é poderoso. Porque se eu continuar fazendo a mesma coisa, o meu resultado permanece o mesmo. Então, quando eu digo isso para vocês, eu pergunto também o que é possível fazer diferente nesse momento em que você está, para que você tenha um novo resultado. Qual é a sua parte de responsabilidade nesse resultado? Gente, tem um mosquitinho aqui. Qual é a sua parte? Qual é o comportamento que tem aí com você? Que se você ajustar, vai trazer um outro resultado para você, né? E aí a gente precisa tornar... Olha, gente, que danadinho. A gente precisa trazer algumas práticas, tá? Porque senão a gente fica só nesse campo da teoria. A teoria, gente, tudo isso que a gente vai falando aqui, vocês precisam ir formando reflexões, trazendo reflexões, olhando para dentro de si. Talvez alguma coisa hoje faça sentido maior para você, talvez não, talvez, enfim. Mas é para que você gere reflexões. Isso não quer dizer que você precisa concordar, mas você pode refletir. Então, tudo isso, dito isso tudo, para que você promova a sua reflexão. Mas assim, trazendo para o campo prático, tá bom, e aí? O que eu posso fazer para tornar esse crescimento meu mais positivo? Então, o que eu quero trazer para vocês? Primeira coisa, guarda isso. Celebre as suas pequenas conquistas. Celebre pequenas conquistas. Pequenas quanto, Cíntia? Pequenas conquistas. Sabe? Se você vai fazer a sua janta hoje, faz a sua janta um pouquinho diferente, sabe? Sei lá, coloca um tomatezinho para enfeitar. Então você fez ali seu arrozinho, seu feijãozinho, se quem for jantar isso, pega um tomate, corta bonitinho, põe ali, pega uma azeitona, põe, sei lá. Celebra. Você acordou no dia seguinte, dá um sorriso, fala um bom dia para quem está aí com você, celebra a vida. Pequenas vitórias. Sabe, você está ali no seu ambiente de trabalho, nossa, saiu um resultado que eu não estava esperando. Gente, é do trabalho, é do cotidiano. Opa, que delícia, saiu. Celebra pequenas vitórias. Enxergue pequenas vitórias. Porque a sua mente se vicia, tá? A mente vicia nesse processo de liberação de endorfina, serotonina. E se você comemora pequenas vitórias, se você sente prazer em pequenos movimentos do seu dia, você vai liberando esse hormônio do prazer e da alegria e você vai sentindo uma leveza melhor. Você vai acessando estados emocionais diferentes. Mas precisa criar esse hábito. Celebre mini vitórias, pequenas vitórias, coisas do seu dia a dia, tá? Grandes vitórias, celebre muito, mas muito. Muito. Tudo bem? Autoconsciência, tá? Pergunta para você, pelo amor de Jesus Cristo, essa dificuldade é necessária? Ou eu estou me colocando em sofrimento? Então vamos lá? Autoconsciência. Hábito de perguntar: essa necessidade é necessária? Ou eu estou me colocando em sofrimento? Tá? Essa dificuldade necessária ou eu estou me colocando em sofrimento? Pergunta isso. Cria esse hábito de fazer essa pergunta. Se você perceber que existe algo importante para você aprender com essa dor que você está sentindo, quanto mais rápido você aprender, mais rápido você amadurece. E aí sim a ver com o crescimento. Tá?
Então, esse treino para olhar para tudo e para todas as situações, dizendo o que eu tenho que aprender, é algo muito valioso na sua vida. Se você elaborar, treinar, pode ser que o resultado comece a aparecer como você não imaginaria que iria aparecer. E recompensas. O cérebro precisa se sentir recompensado. Seu inconsciente precisa sentir que ele está sendo recompensado por te ajudar a conquistar, por te ajudar a amadurecer, por te ajudar a crescer, por te ajudar a conquistar. Então você precisa, trazer esse prazer para sua vida. Aí, gente, eu tô falando de prazeres também, pequenos e grandes também, né? Mas assim, entender que tudo na vida é uma questão de equilíbrio, né? E que sentir prazer pelas suas conquistas, pelo seu esforço, né? Pela sua dedicação é tão necessário quanto a própria dedicação. Porque senão já essa dedicação não vai fazer sentido nenhum. Então, sentir essa recompensa, ir em busca dessa recompensa é necessário para que a sua mente também se condicione a buscar e te ajudar a sentir esse prazer várias vezes. É simples assim, tá? Se eu pudesse falar assim, guarda um conhecimento hoje, guarda uma frase na live de hoje, eu pediria para vocês guardarem essa. Isso que está acontecendo comigo, essa dificuldade, esse sofrimento que eu estou trazendo para minha vida hoje, é realmente necessário? Ou eu estou trazendo esse sofrimento para minha vida? Tá? Então, se eu pudesse, assim, pedir para que vocês guardem um conhecimento hoje, eu gostaria que vocês ficassem com esse. Esta dificuldade, isso que eu estou vivendo é realmente necessário eu viver ou eu estou me colocando neste sofrimento? Quanto de necessidade de sofrer eu tenho? Tudo bem? Certo, turma? Queria que vocês me dissessem se isso faz sentido. E quando eu venho falar aqui na live, eu sempre falo de situações e de aprendizados que eu já experienciei, tá? Então, quando eu digo para vocês sobre essa reflexão, esse sofrimento é necessário ou eu estou me colocando em sofrimento? Eu me coloco nessa dor, porque eu já me coloquei em muitas dores. E isso é mais comum do que a gente pode imaginar, tá? A gente se coloca em dor por muitos motivos. Por carência, né? Por relações de abandono na nossa infância, por relações de necessidade da nossa infância, enfim. A gente se coloca nesse sofrimento. O fato é, hoje, você é um adulto, uma adulta, e hoje você pode dar novos significados para a sua vida. Então, todas as vezes que a gente vem aqui falar sobre tudo isso, né, a gente está trazendo reflexões para que você possa se questionar, tá? E nessa live de hoje, a grande reflexão é essa. Essa dor que eu sinto, essa dificuldade que eu tenho, esse desafio é realmente necessário ou eu estou me colocando em sofrimento? Combinado? Espero que vocês reflitam aí e possam trabalhar nesse sentido aí nos próximos dias. Combinado, pessoal? Sempre assim, ó. Prazer muito grande. Eu quero encerrar a live de hoje mais uma vez pedindo, a gente tem uma querida, né, muito especial
amiga nossa, que neste momento ainda precisa de doação de sangue. Então, quem estiver aqui, for doador de sangue, doadora de sangue e puder fazer a sua doação no nome da Aline, a gente agradece muito, 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 porque a gente está nesse movimento aí de pedir doação de sangue para ela, porque ela está internada, precisando de plaquetas, e cada bolsa de plaqueta para ela significa 5 doações de sangue, né? 5 bolsas de sangue. Então a gente está nessa corrente positiva pela Aline e a gente aproveita esse espaço para também pedir aí quem for doador, doadora de sangue, tá bom, gente? No mais, quero agradecer muito, muito, muito a presença de vocês, quem pôde passar aqui, quem está aqui, quem fica com a gente aqui o tempo todo, tá? Amo muito vocês. Quero dizer, deixa eu contar uma coisa para vocês. Dia 21, 22, 23 tem propósito e muitos aqui quero ver, tá bom? No final de semana. Combinado? E quem ainda não fez propósito, tá esperando o quê? Temos que correr e viver essa experiência surreal, que é olhar para dentro de si, né? Com muito amor, muito carinho, mas trabalhando a nossa inteligência emocional. Combinado, gente? Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Mais uma terça-feira. Foi muito bom estar aqui. Beijos!